E este é o nosso momento de testemunhos e eu tô aqui com a Paula Costa, Ei. que tem muitos e muitos e muitos testemunhos para contar, mas hoje nós vamos focar num momento específico da sua vida, né, Paula? Algo assim que foi revelador, uma chave, um momento de virada na sua vida. Conta pra gente, o que você quer compartilhar com a igreja hoje? Como você disse, eu tenho muitas bênçãos para contar, mas essa é um momento muito especial que aconteceu no dia 8 de novembro de 2023, quando meu filho acordou e começou a relatar para mim um sonho que ele teve, que era um sonho assim, bastante profundo, porque ele ficou falando disso o dia todo e era um sonho com o pastor Júnior. E eu fiquei intrigada, eu falei, nossa, eu acho que a gente tem que chamar o pastor aqui para ele saber esse sonho. o que esse sonho está nos trazendo, né? E aí o pastor foi até a agência e lá ele ouviu o sonho do Alê e falou, olha, Alexandre, isso é um sonho profético. Eu, se fosse você, escrevia e desenhava esse sonho. E então ele escreveu o sonho, né, registrando que era 8 de novembro, e ele fez ali 4 desenhos que representava esse sonho. Como foi o sonho? As visões que ele teve no sonho, ele representou. Isso, ele representou ali aquelas visões, né? Aí passou isso, 7 dias depois, na igreja, a gente teve um curso, não sei se você lembra do Vida... Sim, no feriado dia 15 de novembro, né? 15 de novembro, que foi o curso Vida Abundante. Que foi um curso maravilhoso, foi num feriado, e a gente passou ali uma tarde toda, e aquele curso, ele mexeu muito com a minha cabeça. Sim. E eu cheguei em casa, assim, assimilando tudo aquilo, eu tomei tanta posse daquilo, que eu estava na cozinha da minha casa, o Senhor me deu uma visão. E essa visão foi tão forte, que era uma visão assim de um futuro, de algo que eu nem podia imaginar, que eu caí no chão. E aí eu falei, pai, se o Senhor está mesmo falando comigo, o Senhor fala, né? Me dá uma palavra. E foi quando o Senhor me deu uma palavra, que está em 2 Coríntios, 2 Coríntios 7, versículo 1, que ele fala que a gente, tendo em vista todas aquelas promessas, que a gente purifique o nosso corpo e a nossa alma de tudo que contamina, para que a gente realmente seja usada por Deus, né? Que seja embaixadores de Cristo, do reino. E aí, naquele dia, eu tomei uma decisão. Eu falei, não, o Senhor falou comigo, eu já passei a tarde inteira ouvindo a palavra, e aquilo entrou assim como rema, como uma verdade absoluta em mim. Foi um ponto de virada, então, depois desse curso, essa palavra, você falou, vou colocar em prática tudo que eu aprendi. Exatamente, porque não adianta você ouvir e não praticar. E eu falei, não, Senhor, então aqui eu vou mudar. E ali em diante, o Senhor começou a me dar direcionamentos, sinais, e eu acabei indo para a África, numa viagem missionária, e como eu já tinha determinado que eu queria viver dentro desse propósito do Senhor, ele foi me dando sinais, né? Ao voltar da África, eu já tinha certeza absoluta que meu lugar não era mais aqui em Itapeva, né? Tinha encerrado esse ciclo. Tinha encerrado o ciclo, inclusive todas as coisas que eu tinha pendentes aqui em Itapeva, elas tinham se concluído ali. Então, assim, contrato da casa que eu morava, escola do Alexandre, tudo era como se tudo já tivesse dado um ponto final. E ali começou, né, todo um mover, não fazia muito sentido, né? E eu comecei a procurar e vi uma casa, não dava certo, via outra, aí quando dava certo, o proprietário desistia, enfim. E chegou um momento que eu falei, Deus, o Senhor me deu uma visão, o Senhor me deu uma palavra, eu fui rápida em obedecer, eu fui muito rápida em obedecer, sabe? Assustadoramente rápida. Muito. E eu falei, agora eu já encerrei todos os ciclos lá, eu tô aqui, mas cadê essa casa que o Senhor me prometeu? E ele trouxe uma pessoa, né? Depois dessa oração, ele trouxe um direcionamento, ele falou, procura tal pessoa. E quando eu procurei essa pessoa, ele na hora falou, eu tenho uma casa, você quer ir lá ver? E quando nós chegamos nessa casa, eu olhei e falei, olha, eu já não vou escolher mais, né? Se der tudo certo, é essa mesmo. E aí estava lá uma pessoa, o cara olhou para mim e falou assim, puxa, eu gostei de você, eu vou alugar a casa para você. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas né, tem que ver imobiliário. Ele falou, não, eu sou o dono da casa, eu só preciso do seu RG. Em São Paulo, só alugar no RG. Só alugar no RG, né? É uma coisa assim milagre. Não existe. E isso foi muito assustador, porque foi, assim, muito rápido, né? Assim, essa resposta de oração. Bom, resumindo, a data do contrato da casa, que a gente fez um contrato, né, entre nós ali, dia 8 de fevereiro, ou seja... 3 meses depois do sonho do Ale. sonho que o Alexandre teve.
E aí, no dia seguinte que a gente está na casa, o Alexandre fala para mim, mãe, você viu o que tem aqui na casa? Eu falei, não. Ele falou, mãe, a árvore do meu sonho. E eu falei, como assim, Alexandre? A árvore, lembra que eu sonhei com o pastor, que aí eu fiz que ele pediu para eu orar para crescer a árvore e tal? A árvore. Eu falei, cadê o caderno? Daí, rapidamente, a gente foi atrás do caderno. E quando eu peguei o caderno do Alexandre, era assim, idêntico. A árvore... Até os tijolinhos na base, né? Até os tijolinhos na base. Vamos pôr desenho pro pessoal ver aqui. Eu tenho que colocar, porque realmente... Né, só de contar para você, eu fico arrepiada, porque... Uma confirmação que você estava no lugar certo. E isso é muito forte, porque se eu não tivesse conversado com o pastor, se ele não tivesse sabiamente orientado o Alexandre a desenhar, mesmo que o Alexandre falasse para mim, eu nunca, sabe aquela assim, Tomé, que você precisa ver para crer? Eu nunca teria essa certeza de que eu estou no lugar certo, sabe? E ali eu fiquei assim impactada, eu na hora liguei para o pastor, de Deus, né? Falei, pastor, você não acredita, aconteceu isso. E a gente ficou ali celebrando, dando glória a Deus, né? E de fato, assim, essa minha mudança para São Paulo e essa minha santidade, né, de estar, né, cada vez buscando, né, me apresentou pessoas, eu ganhei um podcast logo que eu cheguei em São Paulo, o Senhor foi abrindo portas e o Senhor me usa muito como ponte. Então, eu tenho hoje amigos, pastores, bispos, missionários, e o Senhor tem me apresentado essas pessoas, né? Isso é tão forte, sim, porque assim... Foi tão... Aquelas palavras, aquela tarde toda foi tão intenso. E quando eu cheguei na minha casa, o Senhor me deu tanta clareza de que aquilo é uma verdade absoluta, que eu decidi acreditar 1000%. Eu decidi fazer daquilo uma verdade inegociável na minha vida. Não tem plano B, aquilo é a realidade. É aquilo, o Senhor me deu... Então, e o Senhor, e dali, eu fui pedindo para Ele sinais. Pai, é isso mesmo? Me dá um sinal. Eu tenho N histórias para contar dos sinais que o Senhor me deu. E tem aquela da tábua que você tinha me falado, né? Numa outra oportunidade, alguém tinha sonhado com você e falou, dá essa tábua para Paula. Isso. E aí, lá em São Paulo, você estava já agora, recentemente, esse ano, num momento de... Porque as lutas vêm. E se você não tiver registrado esses sinais, você acaba meio que, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu não entendi errado? Conta pra gente dessa tábua aí. Ela sonhou e daí você pediu para ela mandar a imagem, que você se lembrou. Uma pessoa sonhou comigo e nesse sonho ela sonhou com o próprio Deus que pedia para me entregar uma tábua. E ela me contou isso. Eu falei, tá bom. Ela falou, depois eu te mando a tábua de presente, né? E aquele sonho não fez muito sentido. Mas eu falei, amém, eu vou guardar, né? E em algum momento o Senhor vai me revelar o que significa. E aí, nesse começo de ano, as coisas começaram a ficar apertadas e eu falei, Senhor, será que eu estou ainda no centro da Tua vontade, naquilo que o Senhor preparou para mim? E aí, o Senhor, uma pessoa me lembrou, Paula, você tem uma promessa, você está no lugar que o Senhor lembra do sonho do teu filho? Eu falei, puxa, é verdade, né? E eu peguei de novo o caderno do Alexandre, né? Que eram 4 desenhos. O tronco é o número 3. E o final do sonho, porque como ele no sonho, ele orava, saiu e viu de cima. E crescia uma árvore cerrada, ele fez o desenho, né, de cima. E nesse desenho, aquele desenho me remeteu, falou, nossa, que diferente, né, isso. E eu lembrei do sonho. E quando eu pedi para essa pessoa mandar uma foto da tábua, é exatamente... o desenho. O quarto desenho. O quarto desenho. A quarta fase da sua vida. Que o Alexandre desenhou. E bem, e o que você quer deixar para a igreja de inspiração aí? Olha, eu tenho certeza. A aba, eu falo isso com alegria no meu coração. A minha vida, ela tem um antes e depois da aba. Né? Nós temos a chance de termos uma mesa farta e abundante. O pastor, ele é muito sábio, né? Deus usa tremendamente a vida dele. E são tantos cursos. Tanto é que eu estou sempre online, né? Você sabe? Sim, que eu estou sempre... Nossa, Eu estou sempre ali. Vai ter curso? Eu sempre pergunto, vai ter online também? Porque demora um segundo para entrar no link, a Paula está mandando. Cadê o link? Então, nós temos uma mesa farta. É verdade. E nós precisamos pegar isso como uma rema, como uma verdade absoluta e botar isso em prática. As pessoas perecem porque elas não consomem isso como uma verdade. Não tem outra opção.
A gente precisa entender isso, não existe outra opção. A palavra de Deus, ela é absoluta. Ela é a única verdade que nós temos. E se você está ali, naquela mesa, se alimenta e não vive isso, não coloca isso em prática, você deixa com que as bênçãos passem, porque só depende de você. É verdade. Né? Isso então aí. é isso. Praticar. Praticar. Crer e viver a palavra. Deus amém? continue te abençoando por onde você for. Ai, amém, amém. Quero deixar um beijo para a igreja, dizer que essa vai ser para sempre a minha igreja, né? Eu tenho um carinho enorme e me sinto muito feliz de poder vir aqui dar esse testemunho para edificar a fé de todos. Amém? Amém. Obrigada. Obrigada. Continue abençoados. É.